Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz Assan. Eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso Jornalismo Investigativo, da hipótese à construção da narrativa. A gente está recebendo hoje a jornalista Cecília Oliveira para falar sobre a aula sobre investigação de segurança pública e violência. Cecília, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria pedir para você que nos contasse um pouco como e por que você escolheu essa profissão e qual foi a sua trajetória até aqui. Nossa, é uma pergunta que dá muitas horas, porque foi uma coisa super, super aleatória, na verdade, no sentido de imaginar que eu comecei a faculdade tarde e, na verdade, eu não conhecia pessoas formadas em outras profissões, né? Quando eu decidi prestar vestibular, eu trabalhava numa fábrica que fazia válvulas cardíacas. E a gente trabalhava naquela época, igual vocês viram o pessoal durante a Covid, todo paramentado. Então, a gente trabalhava em ambiente estéreo, ou seja, a gente não podia conversar, porque, né, tinha que. Era tipo duas máscaras e silêncio absoluto. Então, o único contato que a gente tinha com o mundo externo era o rádio, que a gente podia usar fone na época. Então, eu ouvia em Minas, né? Que eu sou mineira, eu ouvia a Rádio Itatiaia o dia inteiro. E aquilo era a única coisa assim que eu conhecia do tipo, eu pensei, eu faria isso na vida, sabe? Mas eu detesto a minha voz, então, assim, eu acho que não dá para rádio. Então, apesar de ter feito jornalismo pensando em trabalhar na Rádio Itatiaia, não rendeu, né? Então, eu fui fazer outras coisas da vida, fui escrever mesmo. É, Então, acho que isso foi o contato que eu tive. Então, eu digo que foi aleatório porque eu não tinha essa opção de pensar do tipo, e se eu fizesse direito? Eu realmente não conhecia nenhum advogado. Ou, e se eu fizesse, sei lá, odonto ou fisioterapia? Eu não eram pessoas assim do meu convívio que eu pensasse, queria fazer igual fulano faz, sabe? Então, assim, eu, eu não sei se tem mineiros aqui, mas a Rádio Itatiaia, ela era, né, naquela época, eu sou uma pessoa velha. É, os programas, eles eram muito interativos com o público, muito interativos mesmo. As pessoas ligavam muito para a rádio, davam muita opinião, e participavam mesmo. Então, assim, tinham programas na rádio, assim, que eram basicamente de papo entre os apresentadores. Era também possível você ir à rádio, participar desses programas, coisa que eu fiz na época. Então, esse era o contato que eu tinha com uma coisa que eu pensava, eu queria fazer isso da vida, sabe? E eu tinha uma paixão muito específica por programas policiais naquela época. Então, assim, eram programas bem datenísticos na época. Ainda bem que não enveredei por esse lado, mas as pessoas que eu ouvia no rádio naquela época, inclusive, são hoje da bancada da bala. Então, assim, que bom que fizemos um caminho parecido, porém bem diferente. Então, e eu acho que esse caminho ele fez essa parte diferente, inclusive, porque eu não parei no jornalismo. Eu fui estudar criminalidade e segurança pública na UFMG. Ou seja, eu entendi que não era só aquela parte dos programas, né, tipo chamada geral. Não era só aquilo, não podia parar ali. Eu realmente tentei entender, beleza, e por que a gente chega até aqui? Né? Como que a gente, como que, sendo jornalista, como que a gente deveria tratar esses assuntos? Então, isso fez toda a diferença na minha formação, de fato. Eu entendi que não parava ali nos datenismos. Obrigada, Cecília.
Eu vou abrir agora para perguntas. A Isadora Albernaz, do Poder 360. Ela fala: investigando crime e segurança pública na rua, acredito que ser jornalista te torna um alvo do tráfico, da milícia, da polícia, etc. Você costuma omitir que é jornalista? Como fazer o trabalho de apuração de forma ética, sem precisar usar identidade falsa, por exemplo, e ao mesmo tempo se proteger? Eu acho que há casos e casos. Mas quando eu estou especificamente, e acho que depende tanto do caso em si, quanto do tipo de matéria que você está fazendo, né? Se eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma matéria que eu fiz ali em 2018, que eu realmente entrevistei traficantes para poder entender, para poder perguntar como que eles entendiam os processos eleitorais. Isso é uma coisa, me identifiquei, precisei de muito tempo para poder convencê-los a falar. Então, tem essa também, a construção da confiança, porque é uma fonte como outra qualquer, né? Eu sempre vejo muitas pessoas falando que, né? Porque a gente não deve dar palco para criminosos. Falei, gente, a gente tem caderno de economia, falando lá de milhões de empresas. Por exemplo, eu não vou entrevistar o presidente da... Como chama aquela empresa que está fundando Maceió? É a Braskem. Da Braskem. Se eu falo com o presidente da Braskem, por que eu não vou falar lá com o presidente do Comando Vermelho, gente? O cara está afundando cidades inteiras. Então, assim, e tipo, a gente cobre política. E a gente sabe o que acontece na política. Então, assim, que tipo de filtro é esse, né? Então, dependendo da pauta e da abordagem, eu me identifico. Porém, eu entendo que, dependendo do tipo de investigação e do tipo de risco que você vai correr, é melhor não dizer nada também, né? Acho que, inclusive, a gente viu muito isso nas coberturas políticas nos últimos anos, né? Do tipo, você ia para a rua com um colete da Globo, da Band, do SBT e apanhava. Assim, naquela época, eu simplesmente iria com uma câmera qualquer fingindo ser youtuber, se dependesse de mim. Porque, assim, é um lugar público, você vai sair com um alvo nas costas, por quê? Por quê? O que é mais importante ali, né? Então, eu acho que depende realmente da situação, da abordagem e do tipo de relação que você tem com a fonte. Obrigada, Cecília. Eu vou passar agora, então, para o Eduardo. Ele falou que ele tem uma pergunta. Oi, Cecília, tudo bom? Oi, pessoal. Oi, Ana, os colegas aqui do curso. Satisfação falar contigo. Gostei muito da sua aula. Que E, bom. bom, primeiro eu tenho uma pergunta, mas daí antes da resposta eu também queria fazer um comentário. Eu sou daqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, do jornal Correio do Estado. E, bom, a minha pergunta é mais até um pedido de uma dica. No final ali você falou do SISDEPEN, que algumas coisas assim, a gente também sempre tenta entrar em processo, cada tribunal tem o seu sistema, aquilo que você falou, né? Tem que ir pelas beiradas ali para sempre tentar conseguir alguma coisa, né? Mas depois eu queria que você me ajudasse, porque eu não sabia disso, né? Do SISDEPEN, de você, por meio dele, conseguir informação de detento. Igual aqui a gente tem presídio federal, aqui a gente tem o Adélio preso aqui, está todo mundo da milícia do Rio de Janeiro preso aqui, né? O vizinho do Bolsonaro está preso aqui, enfim, até foi bom saber, para a gente até apurar, né? Agora, daí eu queria, de repente, algumas dicas, se você tem mais outras dicas de como a gente ir além nesse sentido, para pegar a informação. Mas o que eu queria fazer um comentário, que eu gostei muito da sua aula, que vem a origem das munições, né, que a maioria é nacional, eu já tinha lido antes a reportagem do Intercept, ela já fazia algum tempo, daí voltou de novo, né, refrescou na memória, e daí eu fiquei pensando, eu já formulei a minha hipótese aqui para o final do curso, mas eu fiquei pensando assim, eu já fiquei com N hipóteses de investigação aqui, porque
é mais um testemunho mesmo, porque aqui onde que eu tô, a gente tem muita apreensão de droga. Aqui é o corredor de entrada, então muito da ponta da violência que tem aí no Rio de Janeiro, talvez em São Paulo, mas sobretudo no Rio, e sobretudo ligado ao tráfico, à milícia, é droga que entra por aqui, né, na nossa fronteira daqui. E às vezes isso passa muito em branco, às vezes na própria cobertura nacional mesmo, porque a gente tende a focar no efeito final, e é natural, porque às vezes é chocante, né, ver toda essa guerra. E eu já fiquei com N hipóteses de investigação, da origem, de quem são os chefões daqui, de quem tem ligação daqui com traficantes das outras pontas, né? E tudo mais, porque é muito grande esse mosaico. Até vendo a sua reportagem, a primeira coisa que eu deduzi, mesmo em situação de jornalismo diário, nós aqui no Mato Grosso do Sul, é que desde que houve essa flexibilização de uso de armas e munição mesmo para CAC e para tudo, era comum em boletim diário da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e das polícias estaduais aqui do Mato Grosso do Sul, a gente ter, sei lá, apreensão de armamento, né? De tipo, foi apreendido um fuzil, munição 762, que era tudo antes do governo Bolsonaro, isso aí, o policial via no carro de alguém e já apreendia. Normalmente tinha como destino, às vezes, milícia, tráfico, e acabou. Simplesmente acabou. Então não entra mais via Paraguai, né? Isso aí. Então faz todo sentido. É a outra ponta da sua reportagem. Foi a primeira coisa que eu deduzi, né? Mas é parabenizar mesmo, é ver como que esse trabalho de investigação, de minúcia, em tudo, assim, dá para chegar longe, é para parabenizar e para dizer que eu gostei muito das dicas e vou aproveitar algumas ali que eu não sabia, como, por exemplo, a do CISDEPEN, porque para mim vai ser muito útil aqui. Obrigado, viu, Cecília? Massa. Sua área é uma mina de pautas. Tem muitos aeroportos, tem muita estrada, tem muita fazenda, então, Sim, assim, dá para fazer muita pauta aí, muita pauta, de fato. sim. E acho que para poder fazer essas pautas vai depender, né, da abordagem que você tem para poder saber onde você vai buscar a informação. Então, acho que essa que é a virada, mas acho que hoje em dia é muito bom a gente trabalhar com coisas gráficas, então, assim, para além da fonte de informação, né, o documento, mas você tem, dependendo da pauta que você for fazer, pode ser possível filmar muita coisa, né, pensando aí nas várias pistas de pouso clandestinas que tem aí na sua região. Uhum. Maravilha, Cecília. Obrigado, viu? Parabéns aí. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada, Cecília. Obrigada, Eduardo. Eu vou ler agora uma pergunta que chegou no chat, da Raíssa Ibrahim, que ela é repórter do Marco Zero Conteúdo. Ela fala: Cecília, muito legal saber da tua história. Queria saber se você já trabalhou em alguma reportagem sobre o sistema socioeducativo. Quais foram os desafios? Que lições você tomou desses trabalhos? E que cuidados é preciso ter com esse tipo de pauta? Pensando aqui de matéria que eu tenha feito recentemente sobre o socioeducativo, especificamente não. Assim, não nesses últimos tempos. Eu estou pensando aqui no meu trabalho da pós-graduação foi em sistema socioeducativo, né? Mas matéria recente, não. Mas eu acho que não difere tanto da cobertura do sistema penitenciário, embora a gente precise levar em consideração algumas camadas, dependendo, né, do seu tipo de abordagem e de quem são as pessoas, né? Pensando em, por exemplo, adolescentes em conflito com a lei,
né? Isso tem uma camada a mais levando em consideração, por exemplo, o ECA. Mas eu acho que, grosso modo, os cuidados são os mesmos. Especialmente pensando que aí em Pernambuco os presídios têm uma história horrível, né? Eu acho que é muito importante que você construa fontes com as famílias dos presos, porque dali você consegue pegar muita informação. E tem, assim, tem os canais, né, além do comitê específico, né, de combate à tortura de Pernambuco, que tem um trabalho muito bom, tem também a OAB, obviamente, e tem comissões específicas, né, tem comissões, por exemplo, de igrejas que fazem assistência nesses lugares, que eu acho que também é um bom lugar para poder se buscar fontes, né? Eu acho que pensando ali que tem todo um ecossistema, né, que sustenta o sistema penitenciário no sentido de, por exemplo, tem ali os dias da visita, tem muita coisa que acontece ali nesse entorno e é onde gira muita informação. Então, eu lembro que eu escrevi uma matéria sobre o sistema penitenciário de Pernambuco há alguns anos, porque eu estava falando sobre os tiroteios que acontecem dentro dos presídios e que continua a mesma coisa. A mesma coisa. É muito bizarro a quantidade de tiroteio que acontece dentro dos presídios de Pernambuco, como a arma chega ali muito tranquilamente a ponto de os detentos resolverem seus BOs com armas, assim, como isso é possível, né? Então, eu acho que seria uma boa investigar corrupção no sistema penitenciário de Pernambuco. Isso é uma bola que está quicando ali há um tempo. Então, assim, é muito bizarro. Mas pensando assim no tipo de cuidado, eu acho, na verdade, que você tem que tomar mais cuidado quando você for falar com os agentes penitenciários, dada exatamente essa circunstância da corrupção, do que com as pessoas presas, com as facções em si, porque, né, eles estão fazendo o que eles já fazem, não tem nenhuma surpresa, não tem nada escondido nesse sentido, né, da ação de quem já está à margem da lei. Eu acho que a cuidado ali é exatamente quem se diz dentro da lei e está agindo à margem, porque eles têm mais o que perder. Tem cargo a perder, tem a estabilidade do emprego, mas tem as conexões políticas, então, assim, tem tudo isso a perder. Então, acho que o cuidado seria mais nesse sentido. O que pode lhe ser revelado, por exemplo, pelas famílias dos presos, inclusive, né? Acho que o desafio é achar boas fontes ali, que te consiga te passar essas informações em segurança. Obrigada, Cecília. Obrigada, Raíssa, pela pergunta. A Débora, repórter do Jornal do Tocantins, mandou uma pergunta. Logo no início da aula, você cita a reportagem sobre cápsulas e você vai até o local checar. Aqui no meu estado está tendo um confronto entre criminosos e policiais, confronto que já dura dias. Devido ao perigo, não podemos ir lá. Então, a minha pergunta é: quais dicas você dá para quando você tem que checar da redação algo como essa situação? Existem pessoas que moram nesses lugares, né? Eu acho que muito do trabalho jornalístico, quando a gente não tem essa possibilidade de se deslocar até o local, é um trabalho prévio, né? Você precisa já conhecer essas pessoas, já ter ponte nesses lugares. Então, assim, essa é uma parte que você vai construir com o tempo mesmo, né? Pensando aí que você faz essa cobertura para o caderno de cidades, por exemplo. Então, assim, já é parte do seu trabalho diário conhecer pessoas em bairros, em bairros aleatórios da cidade mesmo, né? Em todas as zonas, eu quero dizer. Então, você já precisa trabalhar nessa manutenção da construção das fontes, de qualquer forma, porque se você está cobrindo esse local com uma frequência, você passa a conhecer pessoas e essas pessoas passam a ter confiança no seu trabalho.
Então, por exemplo, para poder trabalhar nessa matéria em específico, tinha locais que eu não conseguia ir com agilidade, por exemplo, porque um lugar não fica perto do outro, e às vezes o tiroteio acontece 3, 4 no mesmo dia. Nem se eu tivesse uma moto, né, que é mais rápido, eu conseguiria chegar. Então, eu trabalhei, inclusive, em parceria com algumas pessoas que moram nesses locais e que elas tinham acesso a esse material e coletavam e guardavam para mim. Então, assim, obviamente, eu tinha esse trabalho de dizer, em hipótese alguma, você vai sair no meio de um tiroteio e se expor a essas situações. Mas o negócio eu não sei especificamente como isso funciona aí no Tocantins, mas no Rio de Janeiro, esses tiroteios duram, assim, horas. E as ruas, vocês devem ter visto muitas vezes essas imagens nas redes sociais, as ruas ficam, assim, coalhadas de cápsulas, assim, centenas de cápsulas espalhadas na rua. Tanto é que é muito comum que catadores de produtos recicláveis, inclusive, peguem isso para poder vender, porque é um material caro. Agora isso mudou um pouco, né? Porque com os novos decretos de armas, você pode usar isso recarregando. Então, assim, esse material ficou ainda mais caro e mais raro. Então, tudo, eu acho que nessa área que a gente cobre, tudo passa muito pelo relacionamento com as pessoas e pela construção de fonte, porque é impossível você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Obrigada, Cecília. Da Margarete, da Tribuna do Norte. Ela pergunta: como você avalia a qualidade, credibilidade da informação, principalmente quando a fonte está ligada a uma facção criminosa? Que estratégias você usa para evitar a manipulação por parte de uma fonte? Essa é uma pergunta ótima, Margarete, porque isso vale não só para as facções, isso vale especialmente para a cobertura política que a gente faz. É muito comum que a gente veja um monte de notinha falando: fontes do Exército me disseram que, fontes de não sei o que lá me disseram que. E a gente viu nesses últimos 4 anos o quanto a imprensa foi usada pelos militares para poder pautar um assunto ou outro, né? Tanto é que a gente virou até meme, o famigerado, a ala moderada do Exército, né? Isso virou um meme praticamente. Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade de apurar isso, né? Não com uma fonte só, mas a gente precisa, inclusive, de outras fontes, e também para que a gente precisa diferenciar reportagem de assessoria de imprensa. Então, assim, quando você recebe uma informação, você precisa contextualizar essa informação dependendo do que você está fazendo, né? Porque isso precisa ser parte de uma outra coisa que você está fazendo, porque senão realmente isso vai virar apenas uma assessoria de imprensa, o que facilita muitíssimo que o profissional seja manipulado e usado como um garoto ou garota de recado apenas, né? Então, a virada dessa chave é exatamente o trabalho que a gente faz. O que você está fazendo agora com essa informação? Você foi proativamente, né? Você está fazendo uma matéria e pergunta: olha, vamos supor, estou fazendo uma matéria sobre isso e isso, gostaria de saber sobre essa questão aqui, o que está acontecendo nessa área. A pessoa vai te responder uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, ela te mandar um zap e falar: então, fiquei sabendo disso e disso e isso, e você publicar essa informação sem checar, como se isso... Fiquei sabendo que... Isso não quer dizer absolutamente nada. Então, eu acho que o pulo do gato aqui é como o jornalista se porta. Ele está trabalhando como uma assessoria de imprensa ou como um repórter? Porque isso vai realmente cortar essa possibilidade de ser manipulado pela fonte. E nem falo só sobre facção, eu sempre gosto de fazer esse ponto entre outras coberturas, porque a gente, né,
A gente está inserido numa sociedade em que o poder político e o poder econômico são muito importantes. Então, assim, às vezes a gente dá muita credibilidade para um político ou para um dono de empresa, um lobista, sem fazer essa mesma comparação e esse mesmo peso, sem levar em consideração que as pessoas têm interesses. Isso é uma regra. Todo mundo vai ter interesse em alguma coisa. Então, a gente precisa levar em consideração quais são esses interesses também na hora de checar as nossas informações. Obrigada, Cecília. Eu queria saber como que você se protege, tanto digitalmente, né, tanto online quanto offline. Eu tomo alguns cuidados assim que devem ser básicos para a gente e que, pensando aí nessa superexposição das redes, muitas vezes passa batido, né? Por exemplo, eu nunca publico que eu estou num lugar quando eu ainda estou nesse lugar. Se você olhar lá no meu Instagram que, opa, estou almoçando nesse lugar, eu já almocei e já fui embora. Eu acho que essas coisas são muito pequenas, mas que podem fazer a diferença dependendo do tipo de coisa que você está fazendo no momento, né? Então, pensando assim que muitos dos nossos dados já foram com Deus, né? Pensando no SERPRO, pensando na Meta, pensando nas Big Techs, eu acho que a gente precisa pensar o quanto que a gente consegue se proteger dentro do que é possível. Uso sempre, né, a verificação em 2 fatores para todas as redes. Eu uso gerador de senhas, né, que gera senhas de, sei lá, 30 em 30 segundos para poder acessar as coisas. Não logo, jamais, em computadores públicos, em computador dos outros, jamais uso um pendrive que alguém me deu. Então, acho que essas coisas são básicas, assim, e pensando aí, né, nessas coisas dos roubos de celulares e tudo, eu realmente deixo, no celular que eu vou para a rua, eu deixo apenas as coisas básicas, jamais tudo ali, por exemplo, obviamente não tenho no celular que eu vou para a rua o meu gerador de senhas, né, porque aí é dar todo o meu ouro para a pessoa ali junto. Então, acho que a gente tem que ser um pouco esperto nessas situações, pensando assim, no que a gente ainda consegue proteger dos nossos dados. Acho que isso é uma boa. Tem um curso bom de proteção digital com o pessoal da Coding Rights, que tem em português, eu acho que é uma boa de se fazer para poder pensar como é que a gente consegue, inclusive, proteger nossas fontes e nos proteger de receber, né, por exemplo, um phishing, quando a gente está recebendo, por exemplo, documentos online, documentos no e-mail. Como é que você checa, né, que isso aí não é só uma sacanagem para poder puxar os seus dados? Então, é uma boa que a gente tenha essa possibilidade de aprender mais sobre como a gente consegue se proteger, especialmente online. Obrigada, Cecília. Chegou aqui uma pergunta, outra pergunta da Margarete Grilo, da Tribuna do Norte. Ela pergunta: eu gostaria de saber também qual foi a reportagem mais complexa e que te desafiou a produzir novos formatos saindo do impresso para o digital. Eu acho que uma que me desafiou bem foi essa aqui, ó. Qual foi o desafio aqui? Era muito dado, muito dado. Era muito dado, muitos nomes, nomes de pessoas, muitos nomes de facções, muitos nomes de bairros. Então, eu tinha o desafio de pensar: como é que eu vou fazer uma pessoa que não é do Rio de Janeiro se interessar por ler isso? E como que essa pessoa não vai se perder? Porque, assim, se você está no Rio e lê essa matéria, você sabe onde são os bairros, conhece as facções e sabe mais ou menos ali os nomes dos traficantes. Mas o meu desafio era fazer com que uma pessoa que não está imersa nessa realidade conseguir enxergar isso tudo sem se perder.
Então, o que a gente foi fazendo ali foi trabalhar com imagem, infográficos, áudios e vídeo. A gente usou tudo ao mesmo tempo. Então, ficou mais parecendo assim uma coisa meio novela mesmo. E o desafio, eu acredito que o desafio da comunicação no nosso tempo é fazer as pessoas se interessarem pelas coisas, né? Então, se eu fizesse, por exemplo, essa matéria como um texto corrido, não seria interessante, né? Eu preciso trazer a pessoa para cá, preciso fazer com que a pessoa entenda. Então, assim, lembrando aqui que, né, pessoas que não eram do Rio iam ler, eu precisava fazer conexões, por exemplo, com coisas que geral conhece, do tipo Praia de Copacabana, Maracanã. As pessoas sabem onde são essas coisas, minimamente, né? Então, eu conseguia dizer, olha, esse negócio aqui que está acontecendo é perto do Maracanã. A pessoa ia ter uma noção, porra, muita gente passa ali perto, sempre tem jogo ali, deve ser um lugar onde circula muita gente, que é o que eu gostaria que essa pessoa pensasse, né, para poder fazer essa conexão. Outra coisa que a gente fez também foi dar cores às coisas, para que quando as pessoas fossem lendo, elas tivessem noção. Entendi, eu consigo olhar esse mapa e ver que o comando vermelho ocupa muitas áreas. Eu consigo ver que os amigos do amigos que está ali em amarelo tinha muitas áreas e foi perdendo, porque os pontinhos amarelos foram desaparecendo do mapa. Então, eu conseguia jogar com essa coisa do visual também. E isso mesclando com as fotos das pessoas que provavelmente elas podem ter visto em programas nacionais, tipo o Jornal Nacional, né? Para poder também trazer à lembrança essas coisas. E também fazendo essa alusão a datas e conexões para que as pessoas pudessem lembrar de períodos de tempo. Então, isso vai trazendo essas imagens, porque, assim, obviamente, todo mundo lembra do acontecimento que foi quando o Ney da Rocinha foi preso, né? Porque aquilo foi notícia em todos os jornais, as pessoas lembram do Ney sendo preso, então isso vai trazendo elementos que as pessoas já identificam. Então, ela vai, então isso quer dizer que tem ligação com essa outra coisa. Então, ficou sendo uma coisa meio novela mesmo, para que as pessoas pudessem conectar os pontos. Entendi, então isso tem a ver com aquilo que aconteceu naquele outro lugar, com aquela outra facção, para que as pessoas identificassem, entendi, não é um caso isolado. Tudo tem a ver uma coisa com a outra, até que a gente chegasse bem lá no final, né, de quando a gente conseguiu ver que essa facção quase acabou no fim das contas. E aí a gente foi traçando isso, vendo assim, olha, realmente os pontinhos foram apagando para poder mostrar que, realmente, o ponto da reportagem era o fim de uma facção. E aí a gente foi explicando novelisticamente como é que ela foi acabando. Então, acho que os desafios né, em relação à complexidade eu tinha uma base de dados, como é que eu vou transformar uma base de dados em história, né? Então, assim, eu tive que levantar essa base de dados, então era realmente um Excel de todos os tiroteios que foram acontecendo nessas áreas que eu queria analisar. Como é que eu vou ler uma coisa e correlacionar? Aí você tinha essa base de dados, tinha todos os nomes de bairros, os nomes dos traficantes, como que eu ia colar esses pontos para poder fazer as pessoas se interessarem. Então, acho que isso era parte da complexidade. Obrigada, Cecília. Muito interessante essa reportagem que você mandou. Ana, Cecília, eu tenho uma pergunta, mas é até eu estou com 42 anos de idade, então eu às vezes pego na minha equipe o pessoal mais jovem e tudo mais, e quando eu quero introduzir alguém para começar a investigar alguma coisa, assim, comecei trabalhando com essa parte, a gente fazer o policial do dia a dia, e a hora que você vê, você está imerso numa investigação. É mais ou menos o que a Cecília falou, do que separou ela desses radialistas aí, que hoje são tudo bolsonaristas, né? Mas uma dúvida que eu tenho
É uma dúvida, assim, mas é mais ou menos um discurso que eu tenho com eles, assim, é que hoje eu vejo que tem muito mais gente que chega na redação com medo de assinar matéria, né? E o curioso de tudo isso é que a gente vive numa época da exposição, de rede social, de tudo mais, né? Eu queria que você comentasse isso, Cecília, porque eu vou dar a minha opinião. Eu advogo que a pessoa tem mais é que aparecer, porque se algum criminoso, ou se algum, normalmente, aqui, pelo menos no Mato Grosso do Sul, das vezes que na redação já teve algum tipo de ameaça, a ameaça veio até de policial, não veio de criminoso dentro da polícia, vamos colocar assim, não de, não de pessoa ligada a alguma organização criminosa necessariamente, porque acho que esses aí vão e fazem, né? Eles não ficam mandando recado. Eu acho que se alguém for fazer alguma coisa, eles vão descobrir, independentemente se a matéria vai estar ou não assinada. Eu queria, não sei, se desse uma dica, você comentasse isso, porque é uma situação assim que às vezes com alguns colegas eu vejo que é uma coisa que vem crescendo, é um tabu assim que eu vejo com muita gente. Em outras aulas a gente tem falado de jornalismo colaborativo e nessa colaboração eu vejo que muita gente tem medo mesmo de entrar, sabe? Fala, a gente está numa equipe aqui. Ah, mas não sei se eu gostaria de assinar meu nome, de aparecer, sabe? Então eu queria que você comentasse isso, Cecília. Por um lado, eu penso que realmente a assinatura é uma proteção, né? Porque você vai saber exatamente quais os nomes estão correlacionados, né? Então, assim, as pessoas vão saber que você estava falando sobre tal situação. Tem alguns casos em que realmente é complicado, casos no sentido de você mora naquele bairro. É muito difícil, dependendo do tipo de situação que você for, reportar, aquele repórter em específico pode estar em risco, porque ele mora ali. Ele não é uma pessoa que vai lá reportar e vai embora, né? Então, eu acho que há casos e casos. Essa matéria aqui, que eu vou colocar aqui para vocês verem, é um exemplo disso. Essas duas aqui, ó, são coisas correlacionadas. E eu acho que esse é um exemplo prático muito interessante, porque quando eu dei essa matéria, eu recebi contatos de colegas de Goiás que disseram: ainda bem que você fez essa matéria, porque daqui não tem jeito da gente fazer. E eu entendi por quê, né? Nessa segunda matéria em específico, tem alguns prints aí do jornal O Popular, que é um dos maiores de Goiás, onde eles fizeram essa reportagem aí do Mato por Satisfação, sobre inquéritos da Operação Sexto Mandamento. E quando o jornal deu essas matérias, o pessoal da Rota cercou o prédio do jornal. Então, assim, se uma pessoa assinou ou se a pessoa lá do RH assinou, não fez diferença. Eles cercaram o prédio do jornal, né? Esse é um exemplo ampliado dessa situação, porque era uma força completamente sem freio e que foi para cima do jornal inteiro, né? Então, assim, eu recebi esse tipo de contato de colegas de Goiás dizendo: essa história precisava ser contada, mas aqui a gente não está conseguindo falar sobre isso, né? E fui processada por esses PMs, o que é ótimo, foi só um processo, podia ser pior, né? É verdade, é Então, verdade. assim, excelente. Mas esse é um debate, assim, inclusive muito feito por jornalistas que moram em favelas ou que moram em periferias onde há uma presença ostensiva de milícia e tráfico. E assim, como é que eu vou denunciar basicamente o meu vizinho?
e colocar o meu nome ali. Sendo que eu tenho que voltar ali todo dia para dormir. Aqui até 2021, depois, assim, a imprensa, a gente fez reportagem, acho que até foi em 2021, e daí, assim, administrativamente, os próprios veículos acionaram a Secretaria de Segurança Pública, né? Porque tinha uma página que era no Facebook e no Instagram, anônima, que chamava Ser Policial por Amor. Então, o que eles faziam? Por isso que muita gente aqui ainda mantém esse medo de assinar reportagem. Eles pegavam as reportagens que eram críticas à polícia, né, ao batalhão de choque, por exemplo, aqui, alguma coisa. Acho que isso se reproduz no Brasil todo, né, essa atitude da polícia, às vezes, mais truculenta, digamos. Pegava o nome da assinatura do repórter, do jornalista, stalkeava o jornalista na rede social e colocava lá. Falou, gente, esse aqui é sei lá, o Eduardo, o inimigo da polícia. Então, você já imagina como que acontecia, né? Isso dentro da comunidade, né? Então, mas isso deu uma arrefecida, mas por isso, a hora que você falou isso, eu tinha me esquecido, mas estava no contexto de muita gente, de uns 6 ou 7 anos para cá, e bate também com esse tempo que a gente viveu e está vivendo ainda, de repente, muita gente que não tinha medo de assinar, de repente passou a ter, não, eu não quero pôr meu nome, qualquer coisa, sobretudo da área criminal, né? Só matéria mais tranquila, cultural, de economia, etc. Mas obrigado, Cecília, era esse o contexto. Obrigada, Cecília. Obrigada, Eduardo. Eu queria agradecer para a Cecília, né, pela sessão, pelos ensinamentos de hoje e por ter disponibilizado um tempinho para poder vir falar com o estudante. Eu que agradeço, gente. Agradeço aí a oportunidade. Eu acho que na nossa área tem que ser assim. Acho que o compartilhamento de informações, o compartilhamento de conhecimento é o que torna o jornalismo melhor, né? Infelizmente, é uma profissão onde muita gente gosta de sentar em cima do conhecimento, dos documentos que acha. Muito difícil achar um documento linkado numa matéria. Sou a favor do conhecimento livre e da produção de conhecimento livre sempre. Então, estamos juntos. Tchau, pessoal.